Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje um vídeo diferente, um vídeo especial. Eu vou trabalhar aqui simultaneamente o canal Milionariamente e o canal Arte de Viver para fazer um convite, principalmente a quem está aqui no canal Arte de Viver, para visitar o canal Milionariamente. Eu vou publicar hoje às 18 horas o primeiro de 2 vídeos que fala sobre o livro Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Eu já publiquei no canal Arte de Viver a oração tolteca baseada neste livro, trabalhada com todos os fundamentos que Dom Miguel Ruiz colocou neste livro, e agora eu estou publicando o livro inteiro. São 65 páginas, são 2 vídeos de 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos. Eu vou recomendar para você. Assista, melhor dizendo, ouça. É uma obra espetacular. Esse Dom Miguel Ruiz eu não o conhecia, como eu já disse no vídeo do canal Arte de Viver. Foi um presente poder receber isso da minha irmã através do WhatsApp, o livro na íntegra, em PDF, e eu, a partir disso, depois de ler, eu tomei ciência, falei, isso aqui realmente é uma obra que vale a pena eu antecipar e colocar para fazer as gravações, para fazer a narração através da leitura integral dele. Vale muito a pena. O final do segundo vídeo, que será publicado no domingo, ele é simplesmente espetacular. Parece poético, mas ele vai além da poesia. A forma como ele vai colocando as orações e a forma como ele vai traduzindo esta relação humana de maneira tão profunda com o nosso ser integral, com o nosso eu interior, e nessa relação com o universo, com Deus, é algo simplesmente fenomenal. Eu vou fazer uma síntese muito rápida para vocês dos 2 canais, tanto Milionariamente quanto o canal Arte de Viver, para que vocês tenham já mais ou menos uma ideia do que se trata essa obra. O Dom Miguel Ruiz é um tolteca. Tolteca foi uma civilização pré-colombiana que praticamente se extinguiu com a chegada tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, nesse caso em particular, principalmente dos espanhóis. Ela foi vilipendiada, enfim, acabou. E eles criaram uma forma, os toltecas, de manter a sua sabedoria em conexão com o mundo, mesmo para nós ocidentais, ou para aqueles ocidentais à época que chegavam. Eles criaram uma tradição oral, e dessa tradição oral eles criaram uma série de códigos e anotações em placas, enfim, que de alguma maneira essa sabedoria ficou. Ele fala basicamente de 4 compromissos que são estabelecidos desde o início da nossa criação. Na verdade, deixa eu só fazer uma inversão. Ele conta primeiro toda uma história do modelo de socialização que nos foi imposta ao longo das nossas vidas, ao longo das décadas, dos milênios, e a partir deste princípio, deste conceito de crenças estabelecidas, que é uma coisa que a gente já fala bastante no canal Arte de Viver em nossos vídeos, a partir deste conceito, ele começa a elaborar uma solução para estes conceitos. Aparentemente, quando a gente faz uma leitura muito rápida, são conceitos simples até, vamos assim dizer. Mas que a aplicabilidade disto não é tão simples assim. Então a gente precisa realmente ter um encontro com a nossa energia interna, um encontro com a nossa energia mais sutil, mais essencial, e a partir desse encontro é que nós poderemos realmente suprimir, tirar, eliminar esse modelo de crenças que foi estabelecida desde o nosso nascimento, e para muitas pessoas, raríssimos são aqueles que conseguem sair completamente desse giro, desse ciclo vicioso que foi estabelecido na nossa criação. Ele primeiro fala de um conceito que, para justificar essa elaboração de crenças que nos foi imposta, ele fala de uma coisa chamada espelho enevoado. Através deste conceito do espelho enevoado, ele vai demonstrando como o nosso olhar fica como se fosse envolto em véus. A gente não consegue enxergar a totalidade de um sistema
na íntegra, naquilo que de fato ela manifesta, ela deveria manifestar em nossa vida, e a gente não consegue acessar isso porque tem como se fosse uma série de véus. É muito curioso essa expressão que ele utiliza. Para quem é da Umbanda, para quem já teve acesso aos conceitos da Umbanda tradicional e da Umbanda esotérica como um todo, existe um texto publicado no livro do W.W. Mata e Silva, que foi o pai espiritual de Francisco Rivas Neto, que foi meu pai espiritual durante 7 anos, né, e infelizmente Rivas veio a falecer. Infelizmente não, faz parte do ciclo, né, existencial. Rivas Neto veio a fazer a grande passagem há alguns anos, mas a obra continua, né? E esse é o ponto importante. Existe um texto, como eu dizia, divulgado nesse livro do Iapacani, o W.W. da Mata e Silva, que é As 7 Lágrimas do Pai Preto, de um Pai Preto, de um preto velho. É um texto que fala detalhadamente como que os filhos que estejam alinhados com aquela frequência da Umbanda se posicionam. Por que os filhos procuram uma casa de Umbanda, e a partir daí eles vão tendo conexão com essa experiência. Mas o importante nesse texto é que lá, nessas 7 lágrimas de um preto velho, que está disponível aí no YouTube, no Google, no YouTube também deve estar, mas está disponível no Google, até em texto para você ir lá e dar uma pesquisada. Ele fala dos véus, né, a respeito dos véus que são colocados à nossa visão, e que a gente não consegue enxergar a totalidade, aquilo que de fato deveria ser. Esse espelho enevoado traz exatamente esse conceito. Nós fomos, a partir do momento do nosso nascimento, aí muitas vezes até ainda embrionário, ainda na barriga da mãe da gente, a gente já vai sendo moldado para um sistema que já está pronto, e a partir dessa prontidão ele nos recebe e faz com que a gente fique exatamente adequado a ele. O segundo, e conectado ao primeiro, o segundo ponto é que ele fala a respeito da domesticação. A partir do momento que nascemos, nós somos domesticados a um modelo, a um tipo de resposta ao ambiente, pensando do ponto de vista da psicologia comportamental. Uma resposta que nós damos ao ambiente, e a partir dessa resposta é que nós somos aceitos ou somos rejeitados. Nós somos bonzinhos ou somos mauzinhos. Acabou de passar uma moto aqui, não vou editar não. Então essa domesticação ela vai acontecendo de um modo natural, sutil muitas vezes, às vezes nem tão sutil assim, mas sutil, e que faz com que o adulto tenha um modelo de comportamento, e a partir desse modelo de comportamento ele responda ao ambiente que vive. Não é só isso naturalmente, mas é assim na sua grande maioria. A partir desse texto da domesticação, ele já começa a dar pequenos insights a respeito de uma potencial modificação. Ele fala do prelúdio do sonho, né, do sonho ideal, daquilo que a gente pode fazer em termos de modificação. A primeira parte, os 2, 3 primeiros capítulos, preciso reconhecer. Eu quando fazia a gravação, eu tive uma certa resistência, porque eu falei, puxa vida, ele só fala de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, mas o que ele está fazendo na verdade? Ele está expondo o modelo da nossa criação. E na medida em que a gente começa a reconhecer naquele texto algo que existe em nós, isso incomoda. Penso que isto tenha sido proposital, porque a partir do momento em que ele estabeleceu aquele modelo, eu me conecto àquilo que ele está dizendo, falo, não é possível que eu seja assim, está incomodando, está incomodando, está incomodando. A partir do segundo vídeo, já no início do segundo vídeo, a gente começa a ter resposta. Na verdade, a partir do primeiro compromisso, quando ele começa a detalhar o primeiro compromisso, a gente começa a ter respostas a esta introdução, vamos assim dizer, que ele trouxe, que ele fez. Passado essa primeira parte, vem os 4 compromissos. O primeiro compromisso, na ótica, na forma como ele traz, ele diz assim, seja impecável na palavra. É quase como se nós estivéssemos repetindo, e não vou levar para o aspecto político, porque essa frase está na Bíblia e foi usada politicamente, não vou dizer se está certo ou está errado, mas faz um sentido muito grande. Diga a verdade e a verdade vos libertará. O texto basicamente é
conectado com esta parte da Bíblia. Ele não fala sobre isso, a conexão é que eu estou fazendo é minha. Seja impecável com a sua palavra, que a sua palavra reflita a sua atitude. Que você, ao dizer algo, se confirme. E a partir desta confirmação, você haja de acordo com aquilo que você está dizendo. Nem mais, nem menos. Seja impecável com a sua palavra. O segundo item é: não leve nada para o pessoal. O segundo compromisso. Não leve nada para o pessoal. Quantos de nós, talvez você já tenha passado, por isso eu já passei, digo com tranquilidade, de receber uma mensagem ou observar uma postagem no Facebook, e a partir desta, no Facebook ou em qualquer mídia social, hoje tem tantas aí, a partir dessa visão desta mensagem que está lá, dessa postagem que está lá, nós nos sentimos ofendidos, muitas vezes pessoalmente. E hoje, como está tudo disseminado, direita, esquerda, enfim, uma disseminação tão grande desses processos, fica uma coisa muito difícil. Então as pessoas, não é para elas se sentem ofendidas e se sentem impulsionadas a responder, criando uma onda que não tem fim, né, de geração de impaciência, de raiva, seja do que for, né, de incômodo com o outro. E quantos relacionamentos já não se perderam por conta desse tipo de postagem? Quantas pessoas deixaram de falar por conta disso? Seja impecável com a sua palavra e não leve nada para o pessoal. 1 e 2. Veja, diga a verdade. Não leve para o lado pessoal. Esses são os dois primeiros. O terceiro, não tire conclusões. No meio do texto ele diz: não tire nenhum tipo de conclusão precipitada. Nenhuma conclusão precipitada. Às vezes algo está ali apenas se demonstrando, se apresentando, mostrando para você: olha, estou aqui. E muitas vezes a gente vai e já faz um julgamento. A gente já tem um vídeo falando sobre a questão do julgamento aqui no canal Arte da Viver, principalmente, de viver. Não faça nenhum tipo de julgamento em relação àquilo que está se apresentando à sua frente. Torne-se um observador a partir desta visão maior que você está procurando desenvolver. Se você tira algum tipo de conclusão, imagine como é que você vai conseguir auxiliar uma outra pessoa quando ela se coloca à sua frente com um determinado problema. É quase como se nós fizéssemos o estabelecimento de um pré-julgamento, de um preconceito, estabelecer um preconceito, um conceito antecipado sobre determinada situação. Toda vez que eu entro nesta frequência de fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de preconcepção em relação a uma situação que se apresenta, ou o comportamento de uma pessoa, ou algo que aconteceu, eu estou vedando a possibilidade do outro ser aquilo que de fato ele é. E eu não consigo ser aquilo que de fato eu sou. Esta é uma das recomendações que ele faz. A última, que é bastante delicado muitas vezes em algumas relações, é: dê sempre o melhor de si. E eu digo que é complicado principalmente na relação profissional, porque muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, eu já vi acontecer e talvez eu mesmo já tenha feito isso. Eu estou trabalhando, por exemplo, por dinheiro. Eu não estou trabalhando para minha realização pessoal ou para engrandecer o local em que eu trabalho. Estou trabalhando por dinheiro. E aí eu cumpro a minha jornada de 7 às 17, 8 às 18, seja qual for o horário, minhas 8 horas definidas pela legislação, e não vejo a hora de dar o horário para eu ir embora. Não vejo a hora de chegar sexta-feira e aí publicar lá no Facebook ou no Instagram ou qualquer mídia, hashtag sextou. Sextou para quê? Porque eu já não estou aguentando, não estou suportando mais ficar naquele trabalho, seja em home office ou seja o que for. Eu preciso ir embora, eu preciso sair dessa relação, não aguento mais isso. Esse é um sinal, como a gente já falou, quando falamos a respeito da lei do Dharma do Deepak Chopra, que talvez você precise rever a sua posição, o local onde você trabalha. Se você trabalha só por dinheiro, só para manter a sua
condição financeira, é preciso rever. De novo, não estou dizendo para você jogar tudo para o alto, mas inicie um plano de transição para algo que você efetivamente gosta. Quando ele recomenda que nós possamos, esse vício de linguagem me persegue, que nós possamos dar o melhor de si na relação que nós estabelecemos, significa que eu vou me entregar para aquilo e, com a consciência tranquila, eu vou terminar o meu dia dizendo: eu dei o melhor de mim nessa situação, nesse trabalho, nessa relação. E aí, muitas vezes, o Dom Miguel Ruiz até comenta isso, muitas vezes, este melhor de si, que você deu, que você se entregou e que você fez, não é suficiente, seja para a empresa, seja para as pessoas, seja para determinadas situações. Se você estiver dando o melhor de si com plena consciência, você simplesmente, eu não vou falar um palavrão, mas simplesmente você vai dizer o seguinte: ok, sinto muito se de fato não está lhe atendendo, porque eu dei o melhor de mim, eu entreguei o melhor que eu podia naquele momento. Posso melhorar? Claro, evidente, natural, posso. Mas eu dei o melhor de mim. E se eu dei o melhor de mim e não é suficiente para você, perdão, sinto muito. Para fechar aqui a nossa conversa, ele traz 2 ou 3 exercícios ao final do livro, e a parte final, gente, é a que mais me deu prazer de ler. Na medida em que eu ia fazendo a narração, a coisa ia se avolumando para uma espiritualidade tão forte, para uma conexão com o eu superior tão forte, que de verdade eu não queria que acabasse. Eu estava observando, as páginas estavam chegando no 63, 64, estava acabando, e eu não queria que o livro acabasse. Porque a conexão tão forte que foi feita por este Dom Miguel Ruiz é simplesmente fantástica. Eu recomendo, a benefício do autor, estou até fazendo aqui o sinalzinho de oração, eu recomendo, a benefício do autor, se você tiver a possibilidade financeira, entre na Amazon, nos sites de venda de livros, na Livraria Cultura, seja qual for, e compre o livro, para honrar o trabalho que esse cara teve de escrever isso, trazer esse conhecimento para a gente. Realmente é algo fenomenal, vale muito a pena. Eu vou entrar no link da Amazon e vou deixar, ou das editoras que revendem esse livro, e vou deixar na descrição deste vídeo atual. Se você achar interessante, vá lá e compra. Mas valeria muito a pena para honrar o direito autoral desse rapaz, desse senhor. Eu não o conheço, naturalmente, eu estou deixando a foto para vocês aí. Mas, se você puder, compre esse livro. Vale a pena, não é caro. São 65 páginas, você tem versão em PDF, você tem versão em EPUB, você tem versão física que os caras entregam na sua casa. Feito! Os exercícios ou as orações, eu já publiquei no canal Arte de Viver uma oração chamada Oração Tolteca. São as 2 últimas orações apresentadas neste livro. É fenomenal, vocês tiveram a oportunidade de observar. Ela traz uma conexão com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, que é simplesmente algo maravilhoso. Agradeço que você tenha ficado até aqui. Não perca, hoje, sábado, dia 23, a partir das 18 horas, já estará disponível no canal Milionariamente. Eu já vou deixar o link também aqui para o pessoal da arte, do canal Arte de Viver, para que vocês possam se direcionar para lá, caso naturalmente entendam que isso pode contribuir com a sua vida. Eu agradeço todos os comentários. De novo eu digo, eu leio todos. Não consigo responder todos, mas leio todos. Porque são 2 canais e tem as atividades também da consultoria que eu acabo não conseguindo tocar simultaneamente na forma como eu gostaria. No entanto, seria legal, deixe seus comentários, o que você achou disso, o que você vai achar do livro, compartilhe esse livro para muitas pessoas, é fundamental para que as pessoas tenham realmente esse contato, essa conexão forte nesse universo. Eu vou publicar também no Instagram, eu estou fortalecendo um pouco essa ferramenta, eu quase não usava, Paulo Lima, escritor oficial. Eu estou deixando lá também para quem quiser me seguir também no Instagram. Eu vou publicando esses vídeos por lá, outras mensagens, enfim. Então fica aí meu convite.
Feito, agradeço a sua presença aqui, que o Cristo que habita em mim saúde o Cristo que habita em você. Namastê, paz profunda e que o amor do Cristo efetivamente faça morada na sua alma, no seu coração, no seu plexo cardíaco. Luz e amor e até o nosso próximo encontro.